Olá, alunos do Colégio Militar de Brasília. Essa é a nossa aula do CEPREP-ENEM, aula de Biologia. Essa aula terá como bloco principal Botânica, uma aula elaborada pela equipe de Biologia do Colégio Militar de Brasília. Eu sou a professora Sheila e estarei com vocês hoje. Vamos começar então falando da célula vegetal, porque a gente já dá um início então ao conteúdo de botânica. Então, o que tem aqui na célula vegetal que a diferencia da animal? Primeira estrutura é essa aqui. Essa estrutura resistente na minha célula vegetal é chamada de parede celular. A parede celular é uma parede celular celulósica, ou seja, ela é composta por celulose. Aqui, onde está aberta, eu consigo ver que ela fica externamente à membrana plasmática. Essa parede celular tem esses buraquinhos aqui, esses furinhos, que é por onde permite a passagem de substância de uma célula vegetal para outra, e ela dá uma resistência, uma proteção à célula. Uma outra estrutura importante presente nas células vegetais é essa aqui, que eu estou circulando. Essa estrutura verdinha aqui é chamada de cloroplastos. O cloroplasto tem dentro dela várias vesículas que guardam a clorofila, e a clorofila é responsável pela fotossíntese. Como essa célula vegetal é uma célula eucariótica, da mesma forma que a célula animal, eu consigo ver aqui um núcleo individualizado, onde eu tenho uma membrana nuclear que separa o material genético do resto do citoplasma. Aqui, o que me mostra? Me mostra, a partir de uma alga verde ancestral, os vegetais, então os vários grupos de vegetal que eu tenho hoje em dia aqui no planeta Terra. Então, primeira coisa, o que surgiu aqui que diferencia uma alga verde ancestral das plantas classificadas como briófitas? Então, o que surgiu aqui é que essas plantas, a partir daqui, elas têm um embrião. Então, plantas que possuem embrião são chamadas de embriófitas. Fitas vem de plantas ou de folhas, certo? Aqui nós temos então as briófitas. Quem são as briófitas? Briófitas são musgos, são hepáticas, são antóceros, tá certo? Aqueles vegetais que são bem pequenininhos, parecem um tapetinho verde que revestem pedras ou troncos ou regiões que são muito úmidas. A partir daqui, eu tenho uma novidade evolutiva, que é o quê? A presença de vasos condutores de seiva. Então, tráqueo vem de traqueulas, né, que são os vasos, fitas, plantas, plantas com vasos condutores. Então, vejam, como as briófitas não possuíam ainda vasos condutores, o transporte de água e minerais era feito célula a célula. A partir daqui, eu tenho então já vasos condutores, traqueias, que vão conduzir a seiva de regiões mais longínquas das raízes até áreas mais altas das folhas, ok? Esses vegetais aqui são chamados de criptógamas. Cripto, escondido, gamos, sexo. Ou seja, o aparelho reprodutor é microscópico. Eu tenho estruturas muito pequenininhas que vão permitir a reprodução desses vegetais. Bom, aqui o que eu tenho? Uma outra novidade evolutiva, que é a presença de sementes. Então, plantas que produzem sementes são chamadas de espermáfitas. Esperma, semente, fitas, plantas. Então, eu tenho aqui as plantas produtoras de semente, ou seja, tanto pteridófitas quanto briófitas não produzem sementes. Já a partir daqui, gimnospermas e angiospermas são plantas produtoras de sementes. Essas plantas aqui, então, são fanerógamas. Fânero é amostra e gamos é o sexo, ou seja, essas plantas têm estruturas reprodutoras macroscópicas. No caso das gimnospermas, eu tenho a semente nua, então gimno, nua, esperma, semente.
significa que essa semente ela não fica dentro de um fruto. Já no caso das angiospermas, angio é urna ou bolsa, esperma, semente, a semente fica dentro de uma urna ou de uma bolsa. Essa urna ou bolsa nada mais é do que o fruto. Ou seja, então, a partir daqui, eu tenho aquelas flores que a gente conhece, coloridas, vistosas, com pétalas, e os frutos. E as gimnospermas, eu tenho aquela estrutura que eu chamo de inflorescência ou cones, que dão, então, onde eu tenho as sementes nuas, que não são recobertas por um fruto. Esse slide aqui, ele mostra a relação entre gametófito e esporófito nos diferentes grupos de vegetais. Então, vamos começar com o primeiro grupo. O primeiro grupo é o formado pelos musgos, pelas hepáticas, pelos antóceros. Esse aqui é o grupo das briófitas. A fase duradoura e permanente é o gametófito. É essa estrutura verdinha aqui, composta de rizóide, cauloide e filóide. Ele não tem raiz, caule e folha verdadeiro. O gametófito é verdinho. O que isso me diz? Que ele tem clorofila. Se ele tem clorofila, ele faz fotossíntese e ele, então, é a fase duradoura. Esse gametófito é uma estrutura N, que vai fazer os gametas N. A fecundação desses gametas, que ocorre dependente da água, para que o gameta masculino, que é flagelado, nade até o gameta feminino, essa fecundação vai ocorrer aqui. E aí eu tenho o nascimento dessa estrutura marronzinha aqui, que é o esporófito. Observem aqui a foto. Então, esses componentes verdinhos aqui são o meu gametófito dominante, duradouro, fotossintetizante. E essas estruturas marronzinhas aqui são o esporófito, que é reduzido e ele é dependente do gametófito. Esse gametófito ele está presente apenas enquanto ele produz os esporos. Os esporos são produzidos aqui dentro dessa cápsula. O meu esporófito é 2N e vai produzir esporos N. Esses esporos N são produzidos então por meiose e aí eles caem no solo, germinam, formam outro gametófito. Quando eu venho aqui para esse outro vegetal, que são as pteridófitas, as samambaias, avencas, licopódios, então quem é reduzido e dependente aqui é o gametófito. Eu tenho esse gametófito aqui, ó, que ele é codiforme, uma forma de coraçãozinho. Ele é gametófito N, dependente da água para a fecundação. Eu preciso que a água esteja aqui para que o gameta masculino chegue até o feminino. Ocorre a fecundação e vai nascer então um esporófito que é 2N, porque ele veio da fecundação, união do gameta masculino e feminino. O meu esporófito então é dominante. Vejam que aqui já inverteu, ó. O dominante, fotossintetizante, duradouro é o esporófito. Aqui tem um exemplo, ó. Essas estruturas aqui verdinhas são o meu esporófito e o gametófito. Como ele é muito pequenininho, temporário, então eu não consigo vê-lo facilmente assim na natureza. Quando eu venho para esses dois grupos vegetais, gimnospermas e angiospermas, o que eu tenho? A fase dominante, duradoura, também é o esporófito. Então, aqui, esse vegetal das gimnospermas que eu vejo aqui é o meu esporófito. No caso das angiospermas, esse vegetal que eu vejo é o esporófito. Cadê o gametófito? O gametófito está muito pequenininho aqui, os femininos, que vão produzir o gameta feminino. E aqui eu tenho o gametófito masculino, que também são bem pequenininhos e normalmente eles ficam dentro, no interior dos grãos de pólen. O transporte dos grãos de pólen aqui ocorre pelo vento, chama-se anemofilia, e aí ocorre a fecundação. Eu tenho a formação de uma semente, essa semente nua, no caso das gimnospermas, aqui, ó. Então, essa estrutura aqui é o meu esporófito. Aqui eu tenho parte do meu esporófito. No caso das angiospermas, que são as que produzem flores e frutos, eu tenho aqui, ó, esse aqui é o meu esporófito. Meu gametófito, ó, tá aqui, ó, no interior dessas flores, que são as estruturas reprodutivas das angiospermas. Bom, exemplos, então, de briófitas são os musgos, são as hepáticas, de pteridófitas, samambaias, avencas, de gimnospermos, pinheiros, araucárias, ciprestes,
E tirando esses vegetais, praticamente tudo que a gente vê é angiosperma. Tirando musgo, tirando samambaia, tirando pinheiro, o resto tudo é angiosperma. Vamos fazer um exercício aqui, Enem 2020. A irradiação e o sucesso evolutivo das angiospermas estão associados à ação de animais que atuam na polinização de suas flores, principalmente insetos. Nessa relação, os insetos foram e ainda são beneficiados com o alimento. Para as angiospermas, essa coevolução foi vantajosa por... Então, vamos ver aqui. Observe aqui este caso. A abelha, ela chega a nesse caso aqui é uma inflorescência, eu tenho várias flores aqui, ó, cada coisinha pequenininha dessa aqui é uma flor, e ela está buscando o alimento dela, que é o néctar. O néctar é uma estrutura açucarada, uma estrutura calórica, nutritiva. Cada vez que ela vem pegar o néctar, observem que ela está cheia de uns pontinhos amarelinhos, esses pontinhos são os grãos de pólen, então essa abelha fica suja de grão de pólen. E aí, quando essa abelha voa, no caso ali era uma inflorescência, aqui nessa figura é uma flor para a outra, a abelha vem buscando alimento, que normalmente está nessa base, que pode ser néctar, pode ser óleo essencial, pode ser, às vezes, até o próprio grão de pólen. Ela se suja com o grão de pólen e ela transporta o grão de pólen para a outra flor, porque aqui ela também vem buscar substâncias nutritivas e aí ela acaba despejando o grão de pólen aqui na porção feminina da outra flor. Então, para os vegetais, o que está acontecendo? Eu estou transportando o grão de pólen, eu estou permitindo a reprodução dos vegetais. Então, a resposta aqui aumenta a variabilidade genética. Por quê? Porque ao transportar grão de pólen de uma flor para a outra, eu permito uma maior variabilidade genética. A genética dessa flor, dentro dos grãos de pólen, vem aqui para essa outra flor. Próximo exercício, Enem 2021. Nas angiospermas, além da fertilização da oosfera é o gameta feminino, existe uma segunda fertilização que resulta num tecido triploide. Triploide é um tecido 3N. Então, haploide é um tecido N, ou uma estrutura N, diploide 2N e triploide 3N. Essa segunda fertilização foi importante evolutivamente, pois viabilizou a formação de um tecido D. Então, vamos ver aqui o que é essa segunda fertilização, tá? Observem aqui. Aqui eu tenho a estrutura feminina, estigma, estilete, aqui o ovário. Dentro do ovário eu tenho o óvulo. Diferente dos animais, onde o óvulo é o gameta feminino, nos vegetais eu tenho aqui um grupo de células que são importantes para a fertilização. E aí vamos ver aqui uma estrutura importante. Aqui no meio eu tenho de fato o gameta feminino. Esse gameta feminino, então, é a oosfera, que vai ser fertilizado por um desses gametas masculinos que vem aqui descendo pelo tubo polínico. Então, vamos lá. O grão de pólen vai chegar aqui no estigma, vai crescer este tubo polínico vai levar o gameta masculino ao encontro do gameta feminino. Aqui eu tenho duas células, tá? 2 núcleos espermáticos. Um deles vai fecundar aqui a oosfera. Essa oosfera aqui, então, ela é o gameta feminino. E aí eu vou ter a formação do embrião. Agora, percebam que aqui no centro eu tenho duas outras células. Essas duas outras células eu chamo de núcleos polares. Esse meu outro núcleo espermático aqui vai fecundar os núcleos polares e aí então eu vou ter um tecido 3N. Vejam, se aqui eu tenho a fecundação da oosfera com o primeiro núcleo espermático e a formação do embrião, aqui eu vou ter um tecido 3N. Um N, outro N e mais um N que veio aqui junto, descendo pelo tubo polínico. E aí, eu vou ter, então, a formação de um tecido. Esse tecido, ele vai servir, então, de reserva de nutrição para o embrião. Meu próximo exercício aqui, Enem 2021.
Ao longo do processo evolutivo, adaptações anatômicas e fisiológicas permitiram a sobrevivência de plantas às condições dos diversos ambientes habitados. O quadro apresenta exemplos de 5 plantas com diferentes características. Então, vamos ver aqui. A planta 1 tem um caule carnoso. A planta 2 tem um caule tipo rizóforo. A planta 3 tem raízes tuberosas. A planta 4, raízes sugadoras. E a planta 5, raízes tipo pneumatóforos. E aqui a pergunta é, qual dessas plantas é adaptado a ambientes com disponibilidade restrita de água? Ambientes restritos de água significa um ambiente onde eu tenho escassez, onde eu tenho falta de água. Qual dessas plantas aqui, a 1, a 2, a 3, a 4 ou a 5, estão mais adaptadas ou têm estruturas que favorecem a vida no ambiente com pouca água? Eu coloquei aqui o quadro novamente para vocês e vamos ver cada uma dessas adaptações para a gente ter certeza da nossa resposta. Então, a primeira, caule carnoso. Que caule carnoso é este? O caule carnoso é este caule aqui, ó, que parece fofinho. É um caule que está muito ligado ao armazenamento de água. Depois nós temos caule tipo rizóforo, é este caule que é marcado pela presença de raízes escoras. As raízes escoras, elas crescem do caule em direção ao solo e elas auxiliam na sustentação de um terreno que não é muito firme. No 3, nós temos raízes tuberosas. Raízes tuberosas são essas raízes que servem para armazenar substâncias nutritivas, como por exemplo a beterraba, como por exemplo a batata, como por exemplo a cenoura. No 4, nós temos as raízes sugadoras, que são raízes presentes em plantas, principalmente parasitas. Plantas hemiparasitas são parasitas parciais, plantas holoparasitas são parasitas totais, sugam seiva bruta ou elaborada de outros vegetais. E depois, raízes tipo pneumatóforo, são essas raízes que têm um geotropismo negativo. O crescimento não é orientado em direção ao solo, mas em direção a fugir do solo. Bom, para um ambiente, então, de restrição de água, o correto será o caule carnoso, que vai auxiliar na manutenção da água para a planta. Então, resposta 1. Bem, alunos, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, entre em contato conosco. Até logo!